Jesus esteja com seu coração. Estamos de volta, graças a Deus, com a parte 2 da nossa live. Nós estamos na nossa semana da colheita, no 6º dia, não é? Estamos concluindo aí, para a glória de Deus, mais um período de oração pelo mês que nós estamos inseridos e apresentando as famílias e os lares e as casas. Então estamos de volta com a parte 2 da nossa live. Nós fizemos a leitura com base no texto oficial dessa semana da colheita, e eu dizia sobre as 3 orientações de Jesus àqueles que quisessem viver esse transbordar das águas que Jesus fala em João capítulo 7, verso 37 e 38. Porque ele diz que rios fluiriam, e ele diz qual a condição para que esses rios eles viessem a fluir. E eu citei aqui 3 pontos específicos. Não é? Primeiro, ele diz que é necessário termos sede. Segundo, que é necessário crermos. Mas em terceiro lugar, ele diz que é necessário vir a ele, se achegar a ele, se aproximar dele. E eu dizia que durante 3 anos e meio do ministério de Jesus, ele gastou tempo despertando nos discípulos dele essa sede. Porque desde os ensinamentos de Jesus aos sinais que Jesus operou, tudo aquilo era um grito de Deus ao mundo dizendo que o reino havia chegado, como Jesus faz a declaração em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, mas ao mesmo tempo ele estava despertando nos discípulos um novo olhar para as coisas que são do alto e convidando esses discípulos para se envolverem profundamente ao ponto de viverem a totalidade daquilo que Deus tinha para dispensar sobre eles em graça, que seria nada mais nada menos do que mergulhar nesse transbordar do Espírito Santo sobre a vida deles. E é claro que quando nós falamos desses discípulos caminhando com Jesus durante 3 anos e meio de ministério, nós sabemos que o coração desses discípulos entrou em choque muitas vezes com palavras que Jesus disse, com anúncios que Jesus fez, com coisas que Jesus descreveu que viriam a acontecer. E isso só era uma realidade porque eles ainda estavam lidando, primeiro, com a sua humanidade e, segundo, lidando com um coração que havia se acostumado vendo Jesus fazer milagres, mas que não havia sido aberto ainda e totalmente entregue para viver esse transbordar de Jesus e do Espírito de Deus sobre a vida deles. Inclusive o texto de João capítulo 7, verso 39 diz que quando Jesus falou das águas que ele tinha para dar, ele falava do Espírito Santo que eles haviam de receber. João faz questão de afirmar isso na narrativa do Evangelho. E ele diz sobre o Espírito Santo porque diz o texto lá que eles ainda não haviam recebido, mas haveriam de receber. E eu mostrei a vocês aqui, já no início dessa campanha, pensando sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, sobre a doutrina do Espírito Santo, que o Senhor Jesus disse que rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador. A palavra Paráclito traz isso, aquele que seria igual nas suas ações, no seu poder, na manifestação do seu poder e da sua autoridade. Jesus diz, semelhante a mim mesmo. É isso que Jesus diz. Aqueles que ele diz, semelhante a mim mesmo. Então eu vou repetir. O próprio Jesus diz que rogaria ao Pai para enviar outro Consolador, semelhante a Ele mesmo,
com o mesmo poder, a mesma essência, a mesma autoridade, para fazer com que os discípulos caminhassem, sendo ajudados, acolhidos, apoiados, fortalecidos, abraçados, instruídos e, mais do que isso, fazer com que os discípulos dele pudessem, na relação com o Espírito Santo, reconhecerem no Espírito Santo esse amigo que os encheria de autoridade e graça para curar enfermos, para realizar milagres, mas também estaria com eles, como diz Paulo em Romanos 8, nas suas fraquezas, para interceder por eles diante do Senhor. Logo, Jesus fala do Espírito Santo que viria, e eles haveriam de receber. O texto de João diz, lá no capítulo 20, que Jesus soprou sobre eles o seu Espírito Santo. E disse a eles depois, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque o próprio Jesus sabia que estava chegando a hora de homens que crescem no seu poder e que se achegassem a ele e tivessem sede, serem cheios do Espírito Santo. Agora Jesus veio construindo a cada dia com eles um caminho e uma caminhada onde essa sede continuamente ela era despertada. E quando a gente olha para a narrativa dos evangelhos, nós percebemos em alguns momentos os discípulos fazendo algumas perguntas a Jesus. A pergunta que fica quase sempre na mente de todo mundo tem a ver com aquela pergunta que está inserida em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Jesus estava para ascender aos céus, e em diálogo com os discípulos disseram a ele, olha, será nesse tempo, Senhor, que tu vais restaurar o reino a Israel? Essa pergunta nós nos lembramos porque ela está bem presente no momento da ascensão e quando Jesus estava dizendo a eles, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas as muitas perguntas dos discípulos, quase sempre, a gente ou passa despercebido ou não lembra. E chega um momento que Jesus chega a dizer a eles, olha, naquele dia nada me perguntareis. Por quê? Porque ele foi cercado de perguntas. Eu sei que isso era comum a um mestre, porque Jesus era o rabi, o rabone, o rabino. Jesus era o mestre por excelência. E era, como mestre, cercado de perguntas. E como ele veio realizando grandes milagres, mas ao mesmo tempo fundamentando a vida daqueles discípulos, ensinando a eles, desde o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 a 7, até os momentos em que os discípulos o ouvem pregar, ministrar, porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 1, verso 39, que Jesus percorria todas as sinagogas ministrando aonde havia corações necessitados, embora ele acabou encontrando em muitas das sinagogas e principalmente no santuário resistência. Resistência de pessoas que não o desejavam ali, que lidavam com desconforto com a sua doutrina e com a sua popularidade e que se sentiam totalmente enciumadas, considerando Jesus, na verdade, um rebelde, um transgressor. E é isso que alguém diz, quando fala lá em Lucas capítulo 13, do verso 10 a 17, quando Jesus curou aquela mulher encurvada, diz que alguém, ou o príncipe da sinagoga naquele dia, disse, é melhor que eles venham aqui de segunda a sexta, não vai fazer milagre aqui no sábado. Ele ficou irado com Jesus porque estava considerando que Jesus, fazendo aquele milagre no sábado, estava transgredindo as ordenanças, os mandamentos, a lei. E aí ele disse, é melhor que todo mundo venha de segunda a sexta. O sábado não é dia de buscar milagre. É o sábado do Senhor. E aquela inquietude, aquela inquietação, aquela perturbação, aquela situação desconfortável, ela mexeu
profundamente. Ela mexeu profundamente com todo mundo que estava ali, porque Jesus diz, olha, vocês em dia de sábado não tiram os animais de uma cova se de repente eles caírem? Se vocês fazem isso no sábado, será que eu não posso libertar uma vida que o diabo aprisionou durante tantos anos? Sendo esta vida uma filha de Abraão. Então aquele confronto causou um desconforto muito grande. Mas ele sai dali e quem estava na sinagoga o vê como alguém que estava transgredindo a lei, como um rebelde, e ele, na verdade, estava cumprindo todas as ordenanças e as profecias que foram proferidas acerca dele como Messias, curando, restaurando e fazendo vidas se alinharem com o propósito de Deus Pai. E ele vai fazendo isso diante dos discípulos, que ouvem seus ensinos, que veem suas ações e que ficam olhando para ele dizendo, por que ele está fazendo tudo isso nesse momento? O que ele quer com isso? Por que ele está comprando essa briga toda com pessoas por outras pessoas? E aí Jesus decide trazer a mensagem dele por meio de parábolas, para que fique mais claro a mente e ao coração deles. E desde Mateus capítulo 13, verso 3 em diante, a Bíblia diz, a partir daí, que ele não falava mais nada sem ser parábolas. E o que ele estava fazendo? Despertando nesses discípulos, pelos sinais e pelo seu ensino, deixando claro para eles que não seria tão fácil a caminhada deles, mas que eles poderiam seguir e prosseguir como homens cheios do Espírito Santo e viverem uma graça de Deus derramada sobre eles de forma abundante. E essa graça veio, essa graça se manifestou, essa graça foi manifesta sobre eles, mas até ser manifesta, Jesus acendeu neles esse desejo por essa graça. E a gente percebe isso nas perguntas que eles fazem. Porque eles estão diante de um Cristo que, com o seu ensino, deixa o sistema em polvorosa. Eles estão assistindo um Cristo que, com os seus milagres, está mexendo com poderes e dominadores, ao ponto de deixá-los assustados, principalmente os da religião, porque haviam os da política, que eram os romanos, mas os da religião também ficaram enraivecidos com Jesus. Mateus 22 diz que chegaram diante de Jesus e disseram, com que autoridade tu fazes essas coisas? Jesus, naquele dia, disse a eles, me digam, por gentileza, o batismo de João era dos homens ou era dos céus? Se vocês me responderem isso, eu respondo com que autoridade eu faço as coisas. E eles disseram, é melhor não responder. Então Jesus disse a ele, eu também não vos respondo nada. Porque os religiosos daquela época ficaram tramando contra ele. Marcos 3, verso 7, diz que eles estavam se juntando com os herodianos para matarem Jesus. Conspiravam isso contra Jesus. Tramavam isso contra Jesus. E os discípulos vendo isso. É lógico que nesse ambiente onde Jesus ensina, cura e mexe com toda essa estrutura, que vai desde a religião à política, os discípulos começassem a fazer inúmeras perguntas. E as perguntas que eles fazem, como eu disse, é porque Jesus é o mestre, mas também por causa desta realidade de um Cristo que está mexendo com as estruturas nos lugares e nos ambientes que ele chega.
E ele que está mexendo com as estruturas, nos lugares e ambientes que ele chega, com a mensagem que ele carrega, com os milagres que ele faz e com a forma que ele age, vai ver esses discípulos começarem a se inquietarem. Por exemplo, em Mateus 16, quando Jesus diz que vai morrer, que vai ser crucificado, você lembra que Pedro diz para ele: não, mestre, isso não vai acontecer contigo. Eu daria minha vida por ti, eu morro por ti, eu vou até o fim contigo. E Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, eu vou te avisar uma coisa: você me negará. Então eles vão apresentando resistência ao que Jesus fala. Ele diz: olha, uma vez me vereis e outra vez não me vereis mais. Depois diz: olha, o mundo não vai me ver, mas vocês me verão. Porque vocês terão vida como eu tenho vida. Como eu sou a vida. Eles estão resistindo. Questionam, falam. Jesus diz: olha, vamos fazer o seguinte. Lázaro, meu amigo, dorme. Está lá em João capítulo 11, verso 4 em diante. Lázaro, meu amigo, dorme, vamos até lá. O que é que eles dizem? Não vamos não, Senhor. A gente vai para lá morrer também? Porque eles estão querendo te matar. Eles ficam com essas pequenas resistências porque na medida que Jesus está se movimentando, ensinando, ministrando milagres, muita coisa tem acontecido. De olhares que são manifestos, de atitudes que são percebidas, de gente que quer destruir Jesus. Então eles começam a apresentar suas muitas perguntas e chega um momento que Jesus diz: vai chegar o dia que nada me perguntareis. Mas até lá, eles têm muitas perguntas, como eu e você temos. E na medida que Jesus desperta neles a sede, porque vai fazendo milagres e vai ensinando, e vai demonstrando com atitude, como fez em João capítulo 13, quando pegou aquela bacia, encheu de água para lavar os pés dos discípulos. Na medida que Jesus vai fazendo tudo isso, vai despertando neles uma sede de viver aquilo que Jesus está dizendo que eles vão viver. E o próprio Jesus diz a Bíblia, em dois momentos, em Lucas capítulo de número 10, em Lucas capítulo de número 10, depois em Lucas capítulo 9, o próprio Jesus o que é que faz? Diz a Bíblia que Jesus dá a eles poder e autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para fazer maravilhas, para realizar coisas grandiosas. E eles ficam admirados. Em Lucas 10 diz que quando eles voltaram dizendo: mestre, os demônios se sujeitaram à autoridade das palavras da nossa boca quando usamos o teu nome. Jesus diz: não fiquem maravilhados com isso, se alegrem, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E leva eles para um deserto. Lá no deserto multiplica os pães. E eles continuam maravilhados. Mas as perguntas deles seguem, continuamente, constantemente. Na parábola do semeador, a partir do verso de número 9, a Bíblia diz que Pedro, junto com os discípulos, chegam e dizem para Jesus: o que significam estas coisas? E Jesus disse: vocês não entenderam? E vai explicar a eles. Em outro momento, eles vêm e perguntam: mestre, nós deixamos tudo, dizem, né? Deixamos tudo para te seguir. O que é que a gente ganha com isso? Jesus disse: aqui na terra, 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna.
por fim a vida eterna. Mas ele vai mais longe. Ele vai mais a fundo nessa questão. Porque há outras perguntas que vão sendo feitas. Houve um momento que os discípulos entraram no barco com Jesus. E quando eles entraram e foram seguindo o caminho deles, Jesus disse, olha, cuidado, tá, com o fermento dos fariseus. Porque é veneno. Aí eles ficam olhando e dizendo, será que ele está dizendo isso porque nós não trouxemos o pão? E Jesus ouve aquele diálogo e a pergunta que está sendo feita e responde a eles algumas coisas, explicando a eles do que ele estava falando. Mas são muitas as questões e muitas as perguntas que vêm desses discípulos na direção de Jesus. E quanto mais essas perguntas são reveladas, mais eu percebo que essa sede estava sendo ativada neles. Porque era andar com Jesus, ver o que ele fazia e dizer, é demais. Queremos entender, queremos saber, queremos conhecer. É por isso que Jesus, em um momento ou outro, foi duro com eles, mas, na maior parte das vezes, tinha o maior prazer de respondê-los às muitas perguntas que eles faziam. Agora, talvez você diga, pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque nós temos uma sede pelas coisas de Deus. Mas a nossa maior sede são de respostas, de esclarecimentos e explicações quanto às muitas coisas dessa vida. Porque, segundo a Bíblia, em João capítulo 9, quando Jesus passou com seus discípulos, por exemplo, eles viram um homem cego de nascença e perguntaram, mestre, quem pecou, este aí ou os seus pais? Jesus disse, nem ele nem os pais, ele está assim para que se manifeste nele as obras de Deus. E foi e curou o homem. Mas a gente tem questionamentos e carrega consigo as perguntas, muitas perguntas. Nem todas teremos respostas, porque Jesus, principalmente quanto aos sofrimentos da vida, não tem a preocupação de explicar muito. Mas, do ponto de vista daquilo que Ele tem conosco e do que Ele quer que a gente viva, Ele sempre estará atento. E aqui é onde eu quero que você perceba que aquele que despertou a sede nos discípulos, as perguntas que o coração dos discípulos fizeram com base nessa sede, dos planos, dos projetos, das ações, das coisas de Jesus com eles, ele teve o prazer de dar resposta a eles. Mas para isso ele trabalhou neles estas coisas que em João capítulo 7, verso 37 e 38 estão inseridas. Ele trabalhou neles primeiro esse posicionamento de quem vem a Jesus. Por isso a Bíblia diz, por exemplo, em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, que Jesus os chamou e eles vieram. E eles vieram. Marcos 3,13, ele chamou e eles também vieram ao ministério, ao chamado, à vocação. Eles vieram a Jesus. Segundo, Jesus gerou neles fé, ainda que eles estão lidando com momentos em que eles manifestam suas dúvidas, seus medos e a sua falta de fé quanto a algumas questões. Mas
na grande maioria das ações, eles estão ali estupefatos, assustados. Disseram, quando Jesus fez aquele vento cessar, aquela tempestade acalmar, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Porque eles disseram a Jesus, não te importa que nós pereçamos? Tinha momentos de falta de fé, assim como nós todos temos. Mas Jesus foi gerando neles essa fé pouco a pouco, porque eles precisariam depois seguirem cumprindo aquilo que Jesus determinou. Agora, eu quero que você entenda porque eu estou saindo dessa introdução para entrar na mensagem propriamente dita. Jesus despertou neles a crença, a fé, e chegou a dizer a eles, em Mateus 21, quando ele foi perguntado por eles, olha, como secou tão depressa a figueira? Aquela figueira que só tinha folhas. E Jesus deu uma palavra e ela secou. Os discípulos disseram, como secou tão depressa a figueira? E aí vem Jesus e diz, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis até aos montes que se joguem nos mares. E aí ele diz a esses discípulos, tudo que vocês pedirem crendo, recebereis em oração. Então ele vai na vida desses discípulos gerando essa fé. É por isso que desde o momento que Jesus fez o milagre da transformação da água em vinho, ele se moveu com os discípulos dele e a Bíblia diz, e muitos creram ali. Eles precisavam crer. Mas, em terceiro lugar, eles precisavam ter sede. E em algum momento essa sede foi confundida com interesses pessoais. Porque diz a Bíblia para a gente que os discípulos em um determinado momento ficaram brigando, discutindo entre eles quem era o maior. E teve dois que mandaram a mãe lá falar com Jesus. E Jesus foi lá e a mãe disse, olha, é o seguinte, já que o senhor é rei, quando o senhor estiver no seu reino, coloque um dos meus filhos à direita e o outro à esquerda. Ela estava dizendo, meus filhos são gente boa e merecem um lugar de honra. E desconsiderando os outros, né, que estavam ali. Isso deu uma briga muito grande, querendo saber quem era o maior. E aí Jesus precisa quebrar isso. Porque ele vem e diz, olha, sabe quem é o maior no meu reino? É aquele que é servo. Aquele que tem prazer em servir, aquele que tem prazer em estar servindo. Aquele que tem o prazer de estar servindo. Você tem prazer de servir? Então você é grande no reino. Você é alguém no reino. Você é importante no reino. Porque todo espírito, todo coração, toda alma, toda a vida que se coloca à disposição para servir aos outros, para estar como servo de Jesus, Jesus está dizendo que esse é grande. Ninguém briga quase sempre para ser servo. Todo mundo quer ser alguém com um título que considera ser aquilo que o coloca em destaque. Mas Jesus diz que o maior é o menor. Agora, por que eu estou falando isso tudo? Por que eu estou fazendo essa volta toda, citando tantos momentos de Jesus com os discípulos e dos milagres que Jesus fez? Porque ele está trabalhando na vida desses discípulos e no coração deles para que assim seja. Para que eles entendam que ele os quer
cada vez mais com sede daquilo que é espiritual, daquilo que é de cima, daquilo que ele trouxe, daquilo que ele carrega, daquilo que ele tem para dar. Do seu poder, da sua graça. Ele quer eles com sede. Não sede de interesse e de poder, como aquele grupo que chegou para Jesus e disse: a gente vai fazer o nosso reino. E Jesus disse a ele: meu reino não é deste mundo, não. Mas a gente quer o Senhor como nosso rei. O Senhor é bom, poderoso e tal. Vai subjugar Roma e ele não. Meu reino não é deste mundo. Ele não queria os discípulos com esse tipo de interesse. Ele queria esses discípulos com desejo das coisas de cima. Com desejo das coisas do alto. Com desejo das coisas de cima. Com sede das coisas do alto. Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, que nós devemos buscar as coisas que são de cima, de onde Jesus está assentado à destra do Pai, e ele diz, principalmente porque estamos escondidos em Cristo. Jesus queria os discípulos com esse desejo das coisas de cima, e aqui eu digo, ele quer você e a mim com esse desejo das coisas de cima. E por isso eu quero olhar com você o texto de Marcos, o texto que está inserido no Evangelho de Jesus. Então vamos escrever Marcos. Evangelho de Jesus, como vamos escrever Marcos, olhe para o capítulo 9. Marcos capítulo 9. Observe o que está dito. A partir do verso 25. Marcos capítulo 9, a partir do verso 25. Diz assim: quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau, espírito surdo, mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu, este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Perceba que da parte dos discípulos de Jesus há uma pergunta uma vez mais. E a pergunta é a pergunta que os coloca reconhecendo a incapacidade deles e a necessidade de ir mais além. Porque Jesus tomou a Pedro, Tiago e João, você lembra, foi ao monte, ali viveu aquela experiência poderosa da transfiguração. Moisés e Elias apareceram junto a ele, ele estava no meio, a nuvem desceu, a voz de Deus, Pai, falou, os discípulos também ouviram. E diz a Bíblia que Pedro, naquele dia, olhando para Jesus, disse, mestre, bom estamos aqui. Façamos uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E vamos ficar por aqui. E Jesus até gostou de ver aquela sede, aquele desejo no coração de Pedro, mas sabia que a glória do monte, ela não foi manifesta para ser apenas a glória do monte, mas a glória dos vales, de modo que quem está em cima vivendo precisa descer carregando e deixar que isso se espalhe, se manifeste
sobre outros nos vales da vida. Então Jesus olha e diz, nada disso, nada de ficar aqui, a gente vai descer, porque tem coisa lá embaixo para fazer. Mas ele diz, não conte a ninguém a visão. E quando eles descem, Jesus encontra os discípulos que não subiram ao monte, porque foram 3 no monte, os demais ficaram. E aqui eu estou pensando justamente nos 8, não nos 9, porque Judas já está envolvido aqui com outras questões. Mas os 8 estavam brigando com um grupo de religiosos. E o pai que trouxe o menino que estava possesso por espírito maligno, e que de quando em quando se manifestava, jogava aquele menino na água e no fogo, estava desesperado. E diz a Bíblia que Jesus olha para toda aquela situação e decide falar no meio daquela geração, mas antes de falar, né, ele ouve aquele pai dizer, olha, mestre, eu trouxe meu filho, os teus discípulos não conseguiram expulsá-lo, o demônio está perturbando ele. E os religiosos dizendo, olha aí, ó, teus discípulos não conseguiram, e quem sabe até davam risadas, e zombavam, e enfim. E Jesus disse, olha, geração incrédula, até quando eu vou sofrer com vocês? Jesus olhou para o pai e disse, há quanto tempo isso acontece? E o pai disse, quando ele disse, desde a infância, Jesus disse, está bom. E o pai disse, olha, agora, se tu podes fazer alguma coisa por ele, fazes. Jesus disse, se você puder crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Você crê? Porque você veio já. Você tem sede. Mas crê? E ele disse a Jesus, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus expulsa o espírito maligno do filho daquele homem. A casa é restabelecida, a paz é restabelecida, a casa é restituída, a vida é restituída, a alegria é restituída. Só que quando tudo isso acontece, algo me chama a atenção aqui, gente. Porque é nesse momento em que tudo isso termina, que diz o texto de Marcos, no capítulo 9, no verso 28, que Jesus entrou em casa. E os discípulos logo se aproximaram dele, para dizer a ele, mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? É uma pergunta de alguém que está revelando diante de Jesus, que reconhecem sua incapacidade. Segundo, que estão lidando com uma questão que ficou na alma, uma vez que consideram que por mais que fossem de Jesus, não sabiam de tudo. Terceiro, é uma pergunta que procede do coração de alguém que diz, precisamos ir adiante. Isso aqui para mim revela uma sede de entender e conhecer, uma sede de descobrir mais da autoridade que procede de Jesus, mas uma sede, em terceiro lugar, de serem movidos a partir desta autoridade ao ponto de não serem mais envergonhados diante de demônios e diante de pessoas. E é isso que Jesus, ele quer enxergar na vida de cada um de nós. Porque aqui entra a palavra que o Espírito de Deus me trouxe para trazer ao coração e que eu sei que será assistida por mais gente daqui a pouco na retransmissão.
podemos extrair de Jesus respostas nos dias que nós não conseguimos, não demos certo, não realizamos, não conseguimos realizar, não conseguimos fazer, não conseguimos alcançar, não conseguimos obter. No dia que a gente não conseguiu vencer a nossa própria fragilidade, fraqueza, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, se não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Eles estão aqui querendo saber. Como agir no dia em que a resistência parece que foi mais forte? Nos dias em que parece que os bloqueios, as barreiras superaram o nosso coração. O que fazer? Nós queremos saber o que fazer. Nós desejamos profundamente sabermos o que fazer. Jesus está olhando para mim e para você, Ele deseja demais levar o seu coração para um outro nível, para uma outra dimensão. Quando você está lidando, e eu digo uma outra dimensão, é na comunhão com Ele. Principalmente quando você lida com esses momentos que você diz, eu fiz, eu tentei fazer e não deu. Eu disse para acontecer, não aconteceu. Nós precisamos deixar que a sede nos leve a nos posicionarmos diante de Jesus quanto ao propósito, porque Ele sempre terá uma resposta quando as nossas interrogações têm a ver com o plano dele na nossa vida. Quando a gente está brigando por interesse ou querendo isso ou aquilo demais e que não está no plano de Deus, é outra coisa. Mas no que diz respeito aos planos de Deus na nossa vida, Ele sabe responder ao meu e ao seu coração. E aqui eu quero parar, porque essa palavra ela tem um endereço. Porque Ele diz que faltava a eles, em primeiro lugar, discernimento. Discernimento. E aqui está o primeiro ponto que eu quero destacar. É que quando essa tentativa ela é frustrada, quando você tentou, lutou, batalhou, foi, fez, mas a coisa não aconteceu. Quando você está lidando com um sentimento que parece que você foi derrotado, demolido no processo, você precisa pedir a Deus discernimento. Porque existem realidades com as quais nós estamos lidando que vão para além do que a gente alcança com esses olhos. Os discípulos estavam vendo o menino ser sacudido, mas não discernia o que acontecia por trás daquelas cortinas. E às vezes você lida com questões que você não está vencendo por falta de discernimento, que você às vezes coloca os olhos na pessoa com quem você convive, anda ou com quem você trabalha. E parte para cima e termina muitas vezes em um bate-boca. Termina muitas vezes em um determinado bate-boca que não ajuda, não coopera, não produz, nem faz crescer. E aí entra a questão de Jesus na minha e na sua vida. Aí entra a questão de Jesus na minha alma e na sua alma. Aí entra a questão de Jesus no meu coração e no seu coração. Porque Jesus
Antes de expulsar, Jesus disse ao Pai há quanto tempo ele sofre, o que ele está simplesmente querendo? Mostrar que tudo começa por descobrir a origem a partir do discernimento que se tem. O que é a partir do discernimento? A Bíblia fala do discernimento espiritual como dom do Espírito Santo. Nós precisamos de discernimento esses dias, principalmente porque já foi anunciado tantas vezes por Jesus, pelos apóstolos, pela igreja, nos seus dias passados, de falsos que viriam para enganar a muitos. E muitos seriam enganados que faltam discernimento. Mas que Deus amplie o nosso discernimento espiritual e nos faça ir adiante, nos faça chegar adiante, nos faça, sim, viver algo mais adiante. Que haja em mim e você discernimento. E que Deus amplie o nosso discernimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus diz a eles no verso 29, este tipo de espírito é um discernimento. Jesus sabia qual era. Então nós precisamos de discernimento nos dias em que tentamos, ou nos dias que estamos tentando, ou nos dias em que estamos batalhando e a coisa não está acontecendo como estava proposto. Em segundo lugar, essa sede dos discípulos deveria levá-los aqui, porque eles estão com uma sede aqui de conhecer, de saber, de entender, de assimilar, de descobrir e por que as coisas, né? Então, o que fazer nesse dia? Manifestar uma sede, primeiro, de discernimento, mas em segundo, buscar discernimento, sim, mas em segundo lugar, nós devemos compreender quais ferramentas devemos usar no momento certo em que estamos lidando com a dificuldade e com esse desafio diante de nós. Escute, Jesus diz no verso 29, este tipo de espírito só pode ser, aí ele diz, expulso com determinadas ferramentas. Às vezes nós estamos usando meios, mecanismos e formas que não são os de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas nós carecemos e precisamos urgentemente considerarmos que o Senhor nos chamou e tem nos chamado com o objetivo de fazermos avançarmos no seu plano. Usando as suas ferramentas. Paulo fala em Efésios capítulo 6, do verso 10 a 18, da armadura de todo cristão. E ele começa no capacete da salvação e vai até os pés calçados na preparação do Evangelho. Mas quando ele termina, ele diz, olha, tudo isso é muito bom, mas tem que ter também uma outra ferramenta. E ele diz, orando em todo tempo no Espírito. Por que ele diz isso? Porque ele está simplesmente entendendo que tem questões que o soldado de Jesus irá enfrentar como batalha, que será necessário para além das ferramentas que ele já falou. O capacete da salvação, couraça da justiça, a espada do Espírito, escudo da fé, os pés calçados na preparação do Evangelho da paz, mas ele diz, tem mais coisa. Há uma necessidade de orar em todo tempo.
Nós precisamos usar as ferramentas certas e às vezes você está lidando com algumas questões no ambiente da família e às vezes está usando outros tipos de ferramentas que não se aplicam para esse nível de embate que você está vivendo. Às vezes você precisa considerar que o que tem que guardar, por exemplo, conforme Tiago diz no capítulo 3, é a língua. É manter o equilíbrio e segurá-la. Às vezes, é necessário ter um domínio, por exemplo, sobre a ira. Paulo diz aos Efésios, irai-vos, mas não pequeis. Tenha um autocontrole sobre ela. Às vezes, em situação em que você vê alguém tirando a sua paz ou a paz de alguém ao seu redor, você precisa ter um equilíbrio. A gente está vivendo dias em que não há paz no coração, na alma dos homens para nada. Veja como esse ano já tem começado. Leia os jornais, ouça as notícias. Veja situações que têm acontecido aí, como uma situação que ocorreu e que foi noticiada durante o dia de ontem, de alguém no ambiente de trabalho por uma mudança que houve. Foi lá e matou o colega de trabalho. Por falta de paz, por falta de tranquilidade, de equilíbrio, de moderação. A gente está vivendo dias terríveis. A gente está vivendo dias cruéis, a gente está vivendo dias em que a alma é açoitada, a mente é açoitada, e se não há de Deus esse equilíbrio, você não consegue lidar com as questões e nem passar por cima de questões, sobrevivendo a elas na paz de Cristo Jesus. E há uma necessidade de termos paz em nós, há uma necessidade de termos da graça de Deus na nossa vida e no nosso coração. Há uma necessidade. Agora a gente tem tantos outros textos da Bíblia que a gente poderia considerar e citar aqui sobre questões que envolvem ferramentas. Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso de número 3, 4 e 5. Da paciência como uma ferramenta nos dias da tribulação. Quando há questões espirituais, é necessário discernimento, mas é necessário também sabermos qual ferramenta usar na hora certa. Precisamos considerar, por exemplo, o livro de Provérbios, que nos chama todos os dias a nos movermos em sabedoria diante de Deus. E a Bíblia diz que a gente deve buscar a sabedoria. E no livro de Provérbios é apresentada a sabedoria como aquela que foi possuída por Deus antes da criação e da fundação do mundo. Ele está falando da pessoa de Cristo como a sabedoria de Deus. Paulo diz isso aos Coríntios, que Cristo é a sabedoria de Deus. E a gente precisa desse discernimento urgente, mas também precisamos saber usar as ferramentas certas. Qual era a questão dos discípulos diante desta situação em que este menino estava endemoniado? Era não saber que ferramenta usar. Jesus diz, está aí no verso 29 de Marcos capítulo 9, este tipo de espírito só pode sair com determinadas ferramentas. Em algumas traduções você tem aí oração, em outras traduções jejum e oração. Ele diz, tem casta que só sai com jejum e oração. São ferramentas que nós devemos usar. Agora, há um terceiro ponto aqui, porque em primeiro lugar eu disse, quando você está lidando com aquelas coisas que você sente que
não estão, por mais que você empregou forças, fez tudo que aparentemente podia fazer e a coisa não deu certo, não fluiu, não aconteceu, porque você está vendo que os discípulos foram expulsar um demônio e não conseguiram. E disseram a Jesus: por que não conseguimos? Quando você não consegue, você precisa primeiro de discernimento, buscar discernimento. Porque é necessário saber com o que você está lidando e o que está acontecendo por trás das cortinas, para que você se mova com sabedoria, indo na questão essencial ou fundamental. Segundo, saber usar as ferramentas. Qual é a ferramenta que é necessária ser usada nessa questão e dentro dessa situação? Mas em terceiro lugar, e aqui eu termino, nós precisamos crer, de verdade, que o mundo espiritual ele é uma realidade, que esse mundo espiritual é movido por atitudes espirituais. E a atitude mais básica nossa diante de Deus e que deve fazer parte da nossa prática diária de vida é o jejum e a oração. No segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, o Senhor disse que estaria atento às orações feitas pelo seu povo diante do seu altar. Nós precisamos nos movermos usando a oração e o jejum como ferramentas, mas aqui eu falo um pouquinho mais além, como parte essencial na nossa vida, sabendo que desde a batalha espiritual, as questões que envolvem o que nós somos, elas são trabalhadas e controladas por meio da oração e do jejum. O jejum ele serve para subjugarmos a nossa natureza carnal, à vontade de Deus e ao Espírito Santo de Deus. A oração nos coloca falando com Deus, buscando nele respostas e solução, ao mesmo tempo que renovando e estabelecendo a cada dia mais uma maior comunhão com Ele. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 8, verso 1 ao verso de número 5, que há respostas para as nossas orações da parte de Deus. Quando Zacarias entrou no santuário de Deus, a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, ele viu um anjo que estava à direita do altar. E esse anjo disse para ele: a tua oração foi ouvida, Zacarias, não temas. Nós precisamos crer que Deus nos quer em profunda comunhão com Ele quando nós estamos lidando com aquelas coisas que a gente tentou fazer e não se abriu, não se realizou, não aconteceu e não chegou. Qual é a situação que você está vivendo hoje? O que é que você tem vivido hoje? Com o que você está lidando hoje? Eu lhe convido hoje a orar. Ore. Ore todos os dias, ore continuamente, ore constantemente, ore nos seus momentos com Deus. Ainda que você não consiga passar muito tempo diante de Deus, não tem problema. Ore pouco tempo, mas ore com sinceridade, com intensidade, com amor, com fervor, sabendo que de verdade essas práticas espirituais, essas atitudes no mundo espiritual, elas fazem total diferença nas questões que estão diante de nós. Jesus disse: tem espíritos que só saem com jejum e oração. Você está sendo convidado a orar e convidado a jejuar. Se posicione todos os dias, é claro que de acordo com a sua condição física e a sua saúde. Mas se posicione todo dia como o homem da oração. Se posicione todo dia como a mulher da oração.
você verá que diante de qualquer situação não há vitória para demônio algum, porque é claro que o demônio naquele dia não venceu, né? Se Jesus chegou depois e expulsou, ele não venceu. Mas ele apenas conseguiu ficar mais tempo onde ele estava instalado. E aí foi dito, os discípulos não conseguiram expulsar, e os discípulos reconhecem, não conseguimos, Jesus disse, se tivessem orado, porque eu estou vindo do monte, do lugar da oração, eu subi para orar, se vocês tivessem orado, vocês não teriam visto resistência diante de vocês. Orem. Orem. Isaías capítulo 38 diz que um rei que estava debaixo de uma sentença de morte, ele orou. E Deus acrescentou 15 anos de vida a ele. Em Êxodo capítulo 17, quando os israelitas, quando o povo hebreu enfrentava os amalequitas, sob a liderança de Josué ali, Moisés estendia as mãos no monte, como um intercessor diante do povo, e diz que o povo vencia a batalha. A oração lhe coloca em vitória nas muitas guerras da sua vida. Há poder na oração, pastor. Eu prefiro dizer, há poder em quem ouve a nossa oração. E ele responde. Mas a oração nos coloca diante de Deus em profunda conexão. E este é o tempo de Deus na sua vida, de você viver essa conexão profunda com Ele, respirando das promessas dele na sua vida, mas ao mesmo tempo se movendo como quem vence as batalhas pela oração. Tenha uma atitude de oração hoje. Pratique e exercite a sua caminhada e a sua vida de oração. Não abra mão disso por nada. Tem dias que você vai se sentir cansado, exausto. Ainda assim, se não consegue dobrar o joelho, porque tem horas que faz que você vive isso, feche os olhos e ore. Feche os olhos e ore. Uma rainha dizia, eu tenho medo quando este crente dobre os seus joelhos. E ela dizia, eu prefiro os canhões do mundo apontados na direção desse lugar, do que este homem de joelho na presença de Deus, falando com Deus sobre mim. Daniel orava 3 vezes ao dia e foi lançado numa cova. O leão não conseguiu nem abrir a boca para nada. Porque quem ora, quem busca por meio da oração, sempre entrará em qualquer lugar que vá, amparado e protegido pela sombra do Onipotente, porque descansa nela por meio da oração. Quantas orações nós já fizemos e vimos respostas? E quantas orações ainda vamos fazer e veremos respostas? Quantas vezes eu ouvi testemunhos de gente que orou e a seu tempo Deus trouxe uma grande vitória. Eu lembro de um rapaz que uma avó orava muito por ele. E sempre que ele estava perto dela, ela cantava para ele o hino 39 da harpa cristã, Alvo Mascané. Esse rapaz estava mergulhado em muitas coisas, de bebida, droga, enfim. E a situação dele era terrível. Ele vivia
vivia uma opressão profunda. Parecia que a situação que ele vivia, ela não teria de forma alguma para ele uma saída. E ele chegou numa situação muito terrível. Mas aquela mulher orava por ele. Ela orava e não parava de orar. Até que um dia, ele debaixo de uma chuva violenta no meio de uma rua, andando a pé, ele parou do nada. E começou a chorar porque ele começou a ouvir na mente e no coração dele e ao ouvido dele aquele hino da harpa cristã 39 que a avó cantava para ele. E ele começou a chorar. Ali mesmo, sem ninguém por perto, a não ser aquilo que a sua avó plantou sobre a vida dele. Ele entregou a vida para Jesus, foi liberto de toda a situação de droga e de bebida e de tudo que vivia. E Deus, a partir dali, começou a fazer uma linda obra na vida daquele menino durante um período de tempo. A oração, ela faz Deus chegar a lugares que você não pode chegar. Jesus disse: este tipo de espírito só com jejum e oração. Quais são as questões que você está lidando com ela? Tenha sede da graça de Deus e diga a Ele: eu quero discernimento, eu quero Jesus. Eu quero maior profundidade com a tua autoridade. Eu quero chegar mais perto da comunhão, do entendimento, da percepção para usar as ferramentas certas. Diga a Ele: Jesus, eu quero ser um homem da oração, uma mulher da oração, viver essa vida de quem ora e respirando a tua graça por meio da oração. Que Deus nos dê, como disse Paulo, um espírito de súplica, de oração. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma tarde muito abençoada e feliz. Já passamos muito do nosso horário e hoje não era o que pretendíamos, mas graças a Deus que estamos vivos, firmes e podendo adorar o Senhor como adoramos hoje aqui. Mas que Deus plante no seu espírito e no seu coração a certeza de que na rua ou em qualquer lugar Ele pode alcançar gente que você ama por meio da sua oração. Por isso, ore e não pare de orar. Ore, porque se você orar crendo, disse Jesus em Mateus 21:22, você receberá. Pai, obrigado por essa tarde na Tua presença. Continua nos abençoando e nos dando uma tarde de paz, uma noite de paz e vitória. Cobre-nos com a Tua proteção e a Tua graça e nos conduz pelo caminho que Tu tens para a gente, porque o Teu caminho sempre foi, é e será melhor para a nossa vida. Nós te louvamos por Tua bondade e fidelidade sobre nós e te agradecemos de todo o nosso coração pelas coisas que fizestes, estás fazendo e hás de continuar fazendo nas nossas vidas. Fica conosco, esteja conosco, para a Tua glória e o Teu louvor é o que eu te peço, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde, carregada de paz e vitória, e onde você estiver, lembre-se, ore, porque o Senhor ainda responde a oração. Deus abençoe a todos, a paz do